Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Mais pessoas vão entrar daqui a pouco, mas como nós estamos falando do tempo, a gente tem que começar exatamente na hora, né? Então, esses 5 minutos é normal a gente permitir, porque afinal de contas a gente sabe que com a internet às vezes cai alguma coisa, tem alguma uma modificação que tem que ser feita aí na hora, assim dá tempo de todo mundo entrar. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação de hoje e para lá. Vamos falar sobre parar de procrastinar e dominar o seu tempo, tá? Sou Suleika Tani, mentora, palestrante, escritora. Vamos estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Já começando a falar, pensando sobre o tempo no mar. Tempo é como o mar, nós não podemos parar o mar. Já imaginaram, gente? Para o mar, não quero que você faça mais nada, pare com suas ondas, pare com seus caminhos. Impossível. Mas a gente pode aprender muito a navegar por ele. Por isso que quando a gente fala de tempo, a gente tem uma consciência e uma forma de agir que vai fazer com que o nosso tempo seja criado. Nós tenhamos mais tempo. Eu vou explicar com vocês sobre isso. Continuamos dentro das 24 horas, mas vocês vão ver que a mudança do nosso pensamento, a mudança da nossa forma de agir perante o tempo, faz uma diferença muito grande em todos nós, em todo o nosso dia a dia. Vamos navegar um pouquinho? E aí nós vamos falar qual que é realmente a verdade sobre o tempo. Primeira coisa, todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais nem menos, são 24 horas. Existem algumas teorias dizendo que o tempo mudou, mas na realidade não é ele que mudou, e assim é só a nossa percepção sobre o tempo. Como que a gente pode mudar tudo isso? Então, a diferença não está no tempo, ele vai estar naquilo que nós vamos optar, que nós vamos fazer com ele. Esse é a grande verdade que nós precisamos entender. E outra coisa que nós temos também é que falar o seguinte, quando fala que o tempo não se cria, que a gente não tem tempo, que nunca sobra, que não temos tempo de nada, não temos tempo de fazer as coisas que nós queremos fazer. Será? Será que realmente essa é a verdade? Será que é isso que está acontecendo conosco? Ou será que nós temos outras possibilidades que nós podemos ver e podemos agir? O tempo, ele precisa ser criado, e quando a gente fala que vai ser criado o tempo, a gente está criando possibilidades de fazer pessoas diferentes, algo diferente naquilo que nós vamos fazer. Vamos construir um tempo diferente? Vamos criar algo novo? Por que a gente fala que a gente pode criar o tempo? Imagina o seguinte, você está cheio de tarefas, um monte de coisa para fazer, de repente chega para você a notícia de alguém distante, que você não vê há muito tempo, que ele vai passar ali perto da sua cidade, que você tem que dar um jeito de ver. Você recebe o convite para uma festa inesperada que você quer muito ir. O que você faz? Você vai criar o seu tempo. Você vai querer fazer. Isso é muito mais forte quando a gente pensa em alguma coisa não boa. Então, quando a gente sabe de alguém que está precisando de ajuda, aconteceu algum acidente, aconteceu o falecimento de alguém da família, a gente arruma tempo para ir. Então, a gente cria o tempo. Por quê? Porque a nossa percepção do tempo depende daquilo que nós vamos escolher. É uma escolha. Por isso, quando a gente fala que não se tem tempo, tem sim. A gente consegue fazer coisas diferentes aí. É só uma questão realmente de escolha. E aí a grande pergunta, onde está o seu sonho? Nós estamos finalizando o ano, você sabe tudo o que você fez? Tudo que você conquistou em 2025? Tudo que estava naquele processo de realmente fazer alguma coisa e estar disputando, e estar planejando, e estar indo até lá? Nós precisamos colocar o nosso sonho na nossa agenda. Se a gente não coloca na agenda, ele nunca vai acontecer. Fatiar os sonhos, você já deve ter ouvido falar.
Mas se você só fatia e você não determina aquilo que você quer fazer, vamos chegar novamente no final do ano. Novamente, novas perspectivas. Mas enquanto você não entender a clareza do seu tempo, esse sonho vai ficar cada vez mais distante. Não adianta colocar a meta se não está pontualmente determinado naquilo que você quer fazer. E as suas escolhas vão mudar tudo. Gente, vamos falar não? Cada sim que você fala também é um não para outra coisa. Sim, eu vou levantar cedo. Sim, eu vou sair da cama. Não, eu vou levantar tarde. Não, eu não vou sair da cama. Primeira coisa que nós fazemos todos os dias é decidir se nós vamos levantar quando o relógio é desperto, o despertador toca, ou se nós vamos continuar deitados. Primeira coisa que nós vamos decidir também, logo em seguida, assim que a gente definiu se vai levantar ou não vai levantar, é o que você vai fazer, qual roupa você vai vestir, você vai tomar banho agora ou vai tomar banho depois? Você vai falar sim para o banho, você vai falar não para o banho, você vai falar sim para escovar os dentes, você vai falar não para escovar os dentes. Você vai sair sim, vai falar sim para você tomar café da manhã ou não, não quero tomar café da manhã. Tudo é sim e não. Então não tenha medo de falar não. Faça a sua escolha. Mas o mais importante, quando você diz não, você está tirando tudo aquilo que vai se distrair. A nossa briga é rotineira, é todo dia. Qual é a escolha que eu vou fazer e como que eu vou chegar até onde que eu preciso fazer? Então, diga sim ao que vai construir, diga sim ao que te constrói, o que te leva ao seu sonho, e diga não, aquilo que você não quer ser para a sua vida. E, na realidade, vou contar uma coisa para vocês. A sua agenda pessoal, só você lê, só você sabe o que está ali. Então, se você chegar em algum momento e você não for durante meu período, sei lá, de tal hora, eu não vou atender ninguém porque eu vou cuidar de mim, eu vou fazer uma meditação, eu vou ficar sem fazer nada com os pés para cima, é uma escolha sua. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. E quando você consegue entender isso, perceber isso, as coisas são muito diferentes, muito gostosas de serem realizadas. A gente precisa realmente entender aquilo que a gente quer e como que a gente vai fazer isso. E aí, não tem o que mudar. Tudo vai estar certo e tudo vai entrar num esquema, digamos assim, que nós estamos querendo, que nós estamos fazendo. Então, aprenda a dizer não e faça a sua escolha. Porque o não ou o sim, eles são muito próximos e traz um retorno muito grande para a gente em tudo aquilo que a gente quer fazer. Além do sim e não, que nós vamos ter sempre essas portas, né, que nós vamos decidir, nós temos algumas perguntas poderosas que nós temos para fazer para entender se eu estou mais próximo ou mais distante do meu sonho. A tarefa que você está fazendo, ela vai estar se aproximando dos seus objetivos ou é algo que criou que você não precisa fazer? Essa reunião precisa mesmo de mim? Eu preciso estar presente ou outra pessoa pode tocar e não é necessário fazer isso? Isso é essencial ou é apenas urgente? Identificar essas pequenas perguntas, que elas são poderosas, mas que faz a diferença naquilo que nós vamos fazer, vai deixar o nosso dia de uma forma mais objetiva, clara, identificável e transformando aquilo que está à nossa volta. E aí é o que ocupa o seu tempo. Se pegasse agora a agenda de cada um de vocês e visse tudo aquilo que está lá feito nessa última semana, nesses últimos dias, o que está ocupando a sua vida? Você escolheu com sabedoria aquilo que você quer? Você tem certeza que aquilo que você está fazendo vai chegar até lá? Gente, todos nós temos a obrigação de termos tempo ocioso, de termos o nosso lazer, de termos o nosso sono. O que não pode? Querer abraçar o mundo de uma vez só. Eu quero, nesse mês, fazer tudo isso que eu queria fazer, quando você pode fazer isso de uma forma parcelada, de uma forma dividida, de uma forma consciente e de uma melhor forma. E aí, gente, nós temos uma palavra que é muito usada hoje, quando a gente fala de tempo, que é a tão famosa procrastinação. Vou mostrar para vocês alguns procrastinadores que nós tivemos aí na nossa linha do tempo, e vocês vão espantar
E talvez vocês conheçam algum, mas saber como cada um foi identificado e como que consegue trabalhar com o tempo. Vamos lá? Alguém já viu, já conhece, já ouviu falar de Steve Jobs? Pois é. Quando você começa a ler a biografia dele, você começa a identificar algumas características de procrastinadores. Uma delas é o perfeccionismo. Então, a partir do momento que ele tem uma criatividade, que ele quer fazer aquilo, como que ele vai desenvolver aquilo? Ele demorava muito para tomar as suas decisões. Ele adiava. Por que que ele adiava? Porque ele achava que aquela ideia não estava perfeita e poderia surgir uma nova ideia. Ele acreditava que dar tempo para pensar e refletir poderia levar a melhores soluções. Ele estava errado? Não. Esse era um procrastinador. E se vocês virem algumas das palestras que ele tem, ele mesmo fala que muitas coisas ele criou na palestra segundos antes de entrar, porque ele não sabia direito o que ele ia falar, porque ele estava pensando uma ideia melhor. E essa ideia vinha no final, na hora que ele tinha que tomar atitude, deixava para o último minuto. Mozart, famoso, todo mundo conhece alguma canção dele, sabe o que, que ele está fazendo, já ouviu tocar as músicas dele, né? Claro, a gente não teve o prazer de conhecer com ele, até porque ele viveu há muito tempo atrás, mas olha só, ele era um procrastinador que a gente chama de serial. Por quê? Ele costumava compor as músicas em sua cabeça e muitas vezes só registrava no papel depois de completas. Ele começava a imaginar qual era aquela música e imaginando quais eram as notas musicais que estariam usando, o ritmo que ia ser feito, e no final ele ia. Tem uma passagem que ele compôs uma obra de cabeça, e ele só escreveu a parte do violino momentos antes de entrar. Estava até ainda a partitura, a caneta, a tinta, ela ainda estava molhada. Então, tinha, que aí aqui ele fala, né, na estreia da ópera Tom Giovanni em Praga, 1787. A tinta ainda estava molhada nas partituras dos músicos. Não tiveram nem tempo de ensaio geral. E foi feito e foi magnífico. Agora, por que ele podia fazer isso? Ele já tinha uma orquestra que conhecia, os músicos já conheciam como ele fazia, já sabiam mais ou menos o estilo, e, portanto, os outros ensaios de outras músicas, quando vem com uma partitura nova, eles conseguiam fazer. Olha que loucura de procrastinador que nós temos quando a gente fala de Mozart. J.K. Rowling, a grande escritora do Harry Potter. O que aconteceu com ela? Ela precisava terminar o último livro de Relíquias da Morte. Não sei quantos aqui de vocês gostam do Harry Potter, mas como que chegou até lá no final? Todo mundo ansioso para saber o final da saga, o que ia acontecer. Tinha o prazo, estava checando, e ela não conseguia. Qualquer coisa que acontecia, ela se distraía. Então, era um limpador de janela, era uma criança correndo, era um pássaro que está cantando, o cachorro que latia, tudo ela se distraía, qualquer coisa. E a partir do momento que isso acontecia, o que via-se? Ela teve que se internar num hotel de 5 estrelas para poder eliminar as distrações. Se ela não tivesse feito isso, ela não conseguiria fazer. E ela fez de uma forma que ela ficou no hotel, se fechou, e dizem aí que ela até colocou deixava a janela totalmente fechada, as cortinas fechadas, porque assim não teria a possibilidade de ela se distrair com qualquer coisa. Olha que interessante. E tudo isso acontecendo na realidade dela, alguém que está acostumado a escrever, alguém que sabe tudo aquilo que está falando e descobre-se que ela também era uma procrastinadora. Leonardo da Vinci, o seu quadro mais famoso da Santa Ceia, demorou 3 anos para ficar pronto. Ele podia ter finalizado pelos pesquisadores, pelas pesquisas, quem entende do assunto, né, da pintura, durante 16 anos antes já poderia ter feito. No entanto, ele finalizou bem próximo de sua morte. Então, Mona Lisa teria sido uma obra inacabada, assim como várias obras do gênio,
porque ele não terminava seus trabalhos. A Santa Ceia ele conseguiu finalizar e disse, está pronto. Mas a Mona Lisa ele nunca disse. Ele sempre achava que tinha um detalhe aqui ou ali que deveria ser trocado. Ele não queria entregar o trabalho. Ele foi procrastinando, procrastinando, e não finalizou. Daí, o que a gente precisa se pensar, entender e discernir tudo isso que a gente está falando? Nós precisamos viver o presente. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, o presente que é um presente. E quando a gente fala de procrastinação, quando a gente fala de gestão do tempo, o que está acontecendo agora? Qual é a minha escolha? A procrastinação, ela pode ser planejada. O que significa isso? Significa que aquilo que eu estou deixando de fazer, eu posso passar a deixar de fazer com consciência. O grande problema da procrastinação é que a gente não tem consciência que a gente está procrastinando. Eu preciso fazer determinada tarefa. Parece que tapo a minha visão. Eu esqueço no pensamento e fica lá atrás. E não está na minha agenda que eu preciso fazer, e você vai adiando, vai adiando, vai adiando. Não há nada de errado. Se você colocar na sua agenda que você precisa fazer tal atividade hoje, você não fez, você adiou para amanhã, está tudo certo, desde que seja consciente. O que está errado? Você colocou aquela tarefa que você tem para fazer hoje, e você chegou no final do dia e falou, esqueci de fazer, aí você está procrastinando. Agora, quando você começa a fazer, chega no final, estou na metade do seu expediente, ou no final do expediente, eu não vou conseguir fazer hoje, eu vou passar para amanhã, passe para amanhã. Você não está procrastinando, você está tomando uma decisão séria e assertiva perante aquilo que você está fazendo. Agora, se você joga para amanhã, para o outro amanhã, você está procrastinando. E quando você toma consciência que você está alterando a sua agenda, você começa a fazer algumas perguntas simples. Lembra aquelas perguntas que a gente fez lá no começo? Realmente é importante essa tarefa que eu tenho que fazer? Poxa, era para ser feito hoje, não fiz amanhã, não fiz depois, não fiz. Daqui a uma semana eu não fiz, eu preciso fazer? Ou eu posso delegar para alguém fazer? Ou eu posso simplesmente não quero mais fazer, não preciso mais, e tirar ela da sua agenda. Porque se você procrastina e você precisa fazer aquilo, aí, em algum momento, vai tocar o sinal, vai abrir o farol, e você vai ser, obrigatoriamente, você vai ter que fazer correndo. Vai deixar para o final, lá no final. Então, já programa, olha, eu gosto de fazer o relatório para entregar um dia antes, está tudo bem, mas assuma isso com você. Sabe que aquele dia que você vai fazer o relatório, você vai ter que ficar 3, 4, 5 horas naquele relatório. Já se programe. Eu tenho que entregar o relatório no dia 1º, no dia 30, no dia 31. Já recebe aquela agenda só para fazer o relatório. Você gosta de deixar as coisas para os finais. Tudo certo. Se você não se programa, algum dia isso está errado. E aí, como é que você fica? Por fim, gente, tempo é propósito. Dominar o tempo não é correr mais rápido e entrar numa maratona. É caminhar com propósito. Meu sonho é esse, meu objetivo é esse, minha meta é essa. E você vai todos os dias fazendo. Se você fizer todos os dias um pouco, vai chegar no momento que está tudo pronto. Aquela tarefa que é enorme, se você fatiar, e vou dizer para vocês, aquela tarefa que vocês não gostam, vocês não querem fazer, faça um pouquinho por dia. 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Quando você perceber aquilo que você não gosta, está feito, está finalizado. E você nem precisou sofrer por causa disso. Nem tem alguém falando toda hora. Já entregou? Já entregou? Já entregou? Uma coisa que vocês vão ver que o nosso cérebro ele trabalha, neurociência explica muito bem isso. Quando você tem uma atividade para fazer, que ela não está pronta, e alguém te pergunta, olha, o relatório é para daqui a tantos dias, está pronto? Você está fazendo? Está pronto o relatório que você precisa entregar daqui a uma semana? Nem comecei. É algo muito dolorido para o nosso cérebro fazer. Porque a gente sabe que tem um compromisso, sabe que tem que fazer e não estamos dando conta. Agora, se você tem a resposta, já iniciei, ele vai ficar pronto no prazo? Você dá uma ordem para o seu cérebro para ele saber que realmente você está fazendo. Segunda coisa, você vai entregar, e às vezes até antes, porque o nosso cérebro ele é uma coisa maravilhosa.
Ele obedece às nossas ordens. Por que quando a gente fala de planejamento, a gente coloca assim, qual é a minha meta, aquilo que eu tenho que fazer? Eu quero fazer, e a meta, vocês sabem, vai ser mensurada, tem todo um processo aí para fazer. Uma meta específica. Eu quero correr a Maratona de São Silvestre em 2026 para 2027. Ok. O que você vai fazer passo a passo para chegar até lá? Em janeiro, na primeira semana eu vou fazer isso, na segunda eu vou fazer aquilo. E, gente, pode ser algo que vocês fazem simples. Na primeira semana de janeiro, eu vou pesquisar qual é o tênis apropriado que eu tenho que usar para poder fazer uma maratona. Pronto, já começou o processo. Vai chegar na segunda semana, eu vou escolher a cor do tênis que eu quero usar. Você já vai mentalizando isso. Vai chegar na outra semana, nossa, que dia será que começa as inscrições? Você vai começar a pesquisar até inscrições. Daí, de repente, na quarta ou na quinta semana, você já está com vontade de ou caminhar na rua, ou ir para uma academia, ou começar a fazer seus exercícios em casa, porque você vai criando um processo para chegar até lá. Isso vale para qualquer sonho, para qualquer atividade, qualquer procrastinação que você esteja pensando. Vai indo, vai caminhando. Quando você vê isso, resolve. E por fim, gente, chamada a ação. Assim como o mar, assim como o navio, ele não vai parar para te esperar. Vocês já viram até alguns vídeos que tem aí, quando a gente começa a entrar nas redes sociais, que a gente vê a pessoa correndo para poder pegar o navio já partiu e não tem mais jeito de fazer. Isso não é só no navio. Eu presenciei, agora, essa semana, uma pessoa que estava indo, querendo pegar o ônibus. O ônibus estava saindo de ré já. E ele fazendo sinal para o motorista não podia mais voltar e parar. Ele já tinha feito. Significaria para o motorista e ele colocar esse passageiro dentro do ônibus, significaria atraso para os outros passageiros, ele ter que refazer todo o fechamento do relatório que ele já tinha feito, porque quando o ônibus fecha a porta, ele já encaminhou o relatório, teria que mutar tudo isso, ele não pode abrir. É um procedimento. Assim como o avião. Quantos de nós perdemos o avião ou já vimos alguém perder o avião? Então, olha, o tempo não vai parar para você. Ele não vai te esperar. E a grande pergunta, você vai continuar deixando o tempo escapar? Ou você vai tomar alguma atitude relacionada com isso? E é uma máxima que eu sempre falo, gente. Se você não cuida do seu tempo, alguém com certeza cuida dele por você. Você está vivendo o tempo do outro e não o seu tempo. E quando você consegue viver o seu tempo, como é libertador. É claro que você tem compromisso, é claro que você vai cumprir os compromissos, mas você fez a escolha desses compromissos. É muita consciência, é muita vontade. É o famoso livre-arbítrio. Cuide dele com carinho. Vai fazer toda a diferença para você. Aqui está meu nome, Zuleika Tani, meu e-mail, zuleika@zuleikatani.com.br, meu WhatsApp, meu Instagram, Zuleika Tani, _oficial. Vai lá, segue aí. Você vai ter muitas outras dicas para poder conhecer e saber o que a gente está falando, sobre o que a gente pode ajudar vocês no controle do tempo. Se tem uma coisa que realmente eu fico muito, às vezes até incomodada, chateada. Vejo muita gente falando, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E quando eu consigo ver que alguém se transformou, porque percebeu que pode mudar o seu tempo, como é bom, como é gostoso. Porque o meu objetivo realmente é fazer com que as pessoas entendam o tempo. Muitos casos, muitas histórias, muitas pessoas falam que, poxa, na hora da morte, na hora que está se aproximando da morte, que tem consciência que está chegando nesse momento, elas falam, o que você gostaria de ter, o que você gostaria de fazer? 99% já passou para esse percentual, eu gostaria de ter mais tempo. Então, aproveite aquilo que nós temos hoje. Não deixe para esperar para depois. E é claro que vai estar preguiça de vez em quando e você não vai querer levantar cedo. E está tudo bem. Mas tenha consciência. Hoje eu vou ficar até mais tarde na cama. Hoje eu vou levantar no horário. Hoje eu quero aproveitar a vida. E hoje eu quero curtir a vida.
ficar sem fazer nada, pensando. Como é bom meditar, como é bom respirar. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Vocês podem abrir o microfone, abrir câmera para falar se quiserem. Eu vou parar a gravação agora aqui, porque é claro que eu vou aproveitar essa